Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos mais um vídeo agora para falar de proporção. Proporção. No vídeo anterior a gente trabalhou com razão, né, ou razões. Quando você tem duas razões iguais, está formado o que a gente chama de proporção. Né? Leitura A está para B, assim como C está para D. Essa é a leitura desta proporção A sobre B igual a C sobre D. Na proporção, o A e o D recebem o nome de extremos, e o B e o C recebem o nome de meios. Talvez uma notação um pouco mais antiga, A dividido por B, C sobre D, mostre bem, o A e o D são os extremos, e o B e o C os meios. Uma coisa sobre as proporções é que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, uma propriedade. Na verdade, o contexto de proporção às vezes é caracterizado por esse produto. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A proporção, ou as proporções, elas têm várias propriedades, nós vamos tratar algumas aqui. A observação que eu poderia dizer é que, a partir desse produto dos extremos igual ao produto dos meios, eu posso fazer uma permutação entre, por exemplo, os extremos. Posso permutar os extremos e eu vou ter uma proporção B, D sobre B igual C sobre A. Note que eu permutei os dois extremos, eu tenho uma proporção formada fazendo essa permuta. Se eu fizer a permutação entre os meios, fazendo a permutação entre os meios, eu vou ter A sobre C, AB sobre D. Essa permutação sempre é possível e eu construo novas proporções. Fato interessante sobre proporções, analisando o A sobre B e o C sobre D, isso é um valor fixo, constante, as grandezas A e B são diretamente proporcionais. As grandezas C e D são diretamente proporcionais. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Se eu pegar o produto dos extremos pelo produto dos meios, eu tenho o produto de A vezes D igual a B vezes C. Pensar que isso também é constante, fixar um valor para esse produto, dar um valor fixo para ele. As grandezas A e D são inversamente proporcionais. As grandezas B e C são inversamente proporcionais. Nós definimos grandezas diretamente proporcional quando elas variam na mesma proporção, quando a razão entre elas é constante. Nós definimos grandezas inversamente proporcionais quando o produto entre essas grandezas, aí sim eu tenho uma constante. Comentários sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais feitos. Eu vou propriamente para as propriedades. Propriedades. Primeira propriedade. Na primeira propriedade, eu vou pegar a proporção A sobre B igual a C sobre D e vou somar 1 em ambos os lados. Como eu fiz a soma de uma unidade em ambos os lados, eu não perco a igualdade. A igualdade se mantém. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, mantém a igualdade. Feita essa soma de uma unidade de cada lado, eu posso reescrever o 1 como sendo uma fração B sobre B. E eu posso reescrever o 1 do lado direito como sendo uma fração D sobre D. Soma de duas frações com o mesmo denominador e soma de outras duas frações com o mesmo denominador. Isso significa que A mais B sobre B é igual a C mais D sobre D. Essa primeira propriedade é um pouco mais ampla que isso, porque eu poderia ter feito essa mesma conta com a subtração. Subtraindo, eu teria também chegado nesse resultado. De modo geral, eu gosto de pensar nessa conta olhando o começo que ela parte e até onde ela chega, numa soma vertical. Se você tem uma proporção A sobre B, C sobre D, você pode fazer uma soma do numerador com o denominador e manter o denominador. Só que se você fez do lado esquerdo, obrigatoriamente você faz do lado direito. Soma o numerador com o denominador e mantém o denominador.
Pela permutação, eu posso executar a mesma soma e posso manter o numerador. Numerador, denominador, e posso manter o numerador. Então, repara que eu fiz uma troca ali do numerador com o denominador. Do mesmo jeito que eu somei, eu posso subtrair. Então, aqui eu tenho a primeira propriedade, que é esta proporção A sobre B, C sobre D, ela gera duas proporções que vêm dela, A mais B sobre B, ou A menos B sobre B, igual a C mais D sobre D, ou C menos D sobre D. Essa é a primeira propriedade das proporções. A segunda propriedade é bem parecida com a primeira, ela parte de uma permutação. Então eu tenho A sobre B igual a C sobre D. Se eu fizer uma permutação e eu aplicar a primeira propriedade, eu vou ter que A mais C sobre C é igual a B mais D sobre D. Fazendo a permutação novamente, atingimos o seguinte resultado: A mais C sobre B mais D é igual a C mais D. Note que eu permutei novamente os meios, permutação dos meios. Então, essa propriedade diz que partindo desta proporção, eu chego a essa, que é igual a A sobre B. Prefiro chamar essa propriedade de soma horizontal. Quando você tem uma proporção A sobre B igual a C sobre D, você pode somar os numeradores e somar os denominadores, que você mantém a razão que você está trabalhando. A razão A sobre B é igual a A sobre C e é igual à soma de A e C mais B e D. Esta é a segunda propriedade. Essa propriedade pode ser bem mais ampla, e na verdade ela é. Posso pegar uma proporção de mais de duas razões, igual a C sobre D, igual a E sobre F. Isso também é igual à soma horizontal, A mais C mais E, dividido por B mais D mais F. Fiz com 3 razões, poderia ter feito com mais. Esta propriedade também ela é válida da mesma forma para a subtração. Então, tudo que eu fiz para adição, eu poderia ter aplicado para a subtração. Esta é a segunda propriedade. Exemplos. Primeiro exemplo, eu vou dizer o seguinte: uma sala de aula, há 42 alunos. A razão, o número de meninos e o número de meninas é 3/4. Quantos meninos há na sala? Então, eu tenho 42 alunos, tá? O total de alunos, 42. O que nós sabemos? Nós sabemos que nós temos uma razão apresentada entre, vou chamar os meninos de H e as meninas de M. Entre os meninos e as meninas, eu tenho que a razão é 3/4. Pela propriedade 1, eu posso então dizer que o número de meninos somado com o número de meninas, e como a pergunta é dos meninos, eu vou manter o numerador, isso equivale a 3 mais 4 sobre 3. Eu estou aplicando exatamente a primeira propriedade. Aplicado isso, o que é o número de meninos mais o número de meninas? É o total de alunos da sala. Significa que o total de alunos, 42 alunos, sobre o número de meninos, equivale a 7 sobre 3. Fazendo uma permutação entre os meios. Eu vou ter 42 sobre 7, H sobre 3. Isso resulta em H igual a 42 por 7. 42 por 7 é 6. 6 vezes 3, 18 meninos. Sobre o tanto de meninos, eu posso subtrair, ou 42 por 18. Eu poderia criar uma nova proporção para descobrir o número de meninas também, usando a mesma propriedade que foi dita. A próxima pergunta diz o seguinte, muito parecida,
o número de meninos supera em 9 o número de meninas. E a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 2/5. Determine o número de meninas. Então, nós temos que o número de meninos supera o número de meninas em 9 unidades. Novamente, os meninos, se eu subtrair os meninos das meninas, sobra 9. Isso é o que está escrito aqui, o número de meninos supera o número de meninas em 9. Poderia escrever também que os meninos, quantidade de meninos, é igual à quantidade de meninas mais 9. Ou poderia ter escrito também que a quantidade de meninos menos 9 é a quantidade de meninas. Essas três opções são equivalentes. Todas elas representam a mesma fala. Feita essa consideração inicial, vou para a razão. A razão, eu tenho que é uma razão entre meninas e meninos. Então, eu tenho aí o número de meninas dividido pelo número de meninos é igual a 2/5. Vou aplicar novamente a primeira propriedade, só que aqui eu tenho uma ordem acontecendo, que é H menos M. Eu posso aplicar essa propriedade de soma vertical de qualquer forma? A coisa que eu posso fazer é inverter uma razão. Ao inverter uma razão, eu inverto a outra. Posso inverter as razões, só que eu tenho que inverter ambas. Agora eu posso aplicar a primeira propriedade assim como ela aparece. Então, H menos M, eu vou manter o número de meninas, que é a pergunta, é igual a 5 menos 2 sobre 2. Sabemos que H menos M é 9, informação dada de começo, dada no início. Então, nós temos que 9 sobre M é igual a 3 sobre 2. Permuta novamente, pode-se multiplicar, fazer o produto dos extremos pelos meios. Também não tem problema nenhum, já que é uma conta com números bem pequenos. 2 vezes 9, 18. 18 dividido por 3, 6. Então, o número de meninas são 6 meninas. Como o número de meninos supera em 9, o total de meninos são 15 meninos. Essas são aplicações da propriedade, da primeira propriedade. Agora eu vou aplicar a segunda propriedade, só que num contexto de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Diretamente proporcional, grandezas diretamente proporcionais, quando a razão entre elas é constante. Então, a gente diz que A é diretamente proporcional a B. Diretamente proporcional a B. Agora, se o produto das grandezas for constante, então A é inversamente proporcional a B. Nesse contexto, vamos para uma divisão em quantias diretamente proporcionais. A quantia 1.280 deverá ser dividida entre 3 pessoas. 3 pessoas. Vamos identificar as pessoas aí. X, Y e Z. Essas são as 3 pessoas. Quanto receberá cada um? C. Item A. A divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 2. Então, vamos pensar que o 8 é diretamente proporcional ao X, o 5 é diretamente proporcional ao Y, e o Z é diretamente proporcional ao 7, só para manter a ordem que eu tenho. Então, eu tenho ali que, como o X é diretamente proporcional a 8, X sobre 8 é constante. Como o Y é diretamente proporcional a 5, Y sobre 5 é constante. Como o Z é diretamente proporcional a 7, Z sobre 7 é constante. Como é uma quantia que deverá ser dividida entre 3 pessoas em partes proporcionais, essa proporção ela se mantém, essas razões são constantes, e eu tenho proporcionalidade acontecendo aqui.
que eu vou fazer para resolver? Eu vou aplicar a propriedade número 2. Aplicando a propriedade número 2, eu sei que x mais y mais z sobre 8 mais 5 mais 7 mantém a razão das outras três. Três quantidades somadas é 1.280. A informação que o texto traz é que a quantia a ser dividida é 1.280. Então, a soma dos valores recebidos, 1.280. Vou simplificar essa última fração, 128 por 2. 128 por 2 é 64. Então, x sobre 8 é igual a y sobre 5, z sobre 7, isso é igual a 64. Essa é a chamada constante de proporcionalidade. Para resolver, basta eu pegar cada uma das razões e igualar essa constante de proporcionalidade. X sobre 8 igual a 64, então o valor de x é 8 vezes 64. 64 vezes 8, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 6, 48, mais 3, 512. Então o valor de x a ser recebido, 512. Mesma coisa para o próximo, isso vai me dar os valores de y e os valores de z. Muito bem. Esse problema foi feito em divisão diretamente proporcional. Esse mesmo problema diz que se essa divisão acontecer de maneira inversamente proporcional a 5, 2 e 10. Como é uma divisão inversamente proporcional, aí eu teria o produto constante. Mantendo a situação, 5 vezes o x, 2 vezes o y, 10 vezes o z, esses valores são constantes. O problema é que aqui eu não tenho quem é a constante de proporcionalidade, né, que eu vou chamar de k. Eu vou tentar buscar quem é essa constante de proporcionalidade. Eu vou pegar essas duas igualdades me dizem o seguinte, que y sobre z é igual a 10 sobre 2. Como 10 sobre 2 é 5, então y é 5z. Eu vou pegar a primeira e a última. A primeira e a última diz o seguinte, x sobre z é igual a 10 sobre 5. Em outras palavras, x é igual a 2 vezes z. Eu estou reescrevendo o valor de x em função de z e o valor de y em função de z. O que eu sei sobre também os valores x mais y mais z? Lembrando, isso aqui é 1.280. Mas o x é 2z, o y é 5z, mais z igual a 1.280. Significa que 8z é igual a 1.280. O valor de z é 1.280 dividido por 8, 160. Uma vez descoberto z, só voltar e descobrir os outros valores de x e y na conta. Se fosse difícil, um pouco mais difícil determinar os valores em função do z. Poderia determinar em função de x ou em função de y. Só para constar essa constante de proporcionalidade, como o z vale 160, essa constante de proporcionalidade, então, seria 1.600. Se eu tivesse esse valor de início, eu conseguiria determinar os valores do x e do yz sem muita dificuldade. 3 pessoas montam uma sociedade na qual cada uma delas aplica respectivamente 20, 30 e 50 mil. O que acontece aqui? Eu tenho uma sociedade com 3 sócios e eles aplicaram valores diferentes. No balanço anual da firma, você teve um lucro de 40 mil. Supondo que o lucro seja dividido em partes diretamente proporcional ao capital aplicado, cada sócio receberá. Então, quem aplicou mais tem que receber mais, quem aplicou menos tem que receber menos. As partes que cada sócio receberá, parte X, parte Y, parte Z. A parte X diretamente proporcional a 20 mil, a parte Y diretamente proporcional a 30 mil e a parte Z diretamente proporcional a 50 mil. Note que como elas são diretamente proporcionais, quem aplicou 20 vai receber menos, quem aplicou 50 vai receber mais. Pela primeira propriedade da proporção, x mais y mais z, 100 mil. 100 mil é o capital da empresa. Né? Capital da empresa. Esse x mais y mais z tem que ser 40 mil, que é o lucro que a empresa obteve. Então, isso equivale
a 40 mil. Para deixar a conta um pouco mais simples, vou simplificar 4 zeros em cima, 4 zeros embaixo, 4 décimos. 4 décimos, posso usar decimal, 0,4, ou a fração 2 quintos. Nos dois casos funciona. Tendo a constante de proporcionalidade, como é que eu determino o valor que cada sócio recebeu? 20 mil, x sobre 20 mil, igual a 0,4, isso vai determinar o valor do primeiro sócio. Y sobre 30 mil, igual a 0,4, vai determinar o valor do segundo sócio. E Z sobre 50 mil vai determinar o valor do último sócio. E a conta está finalizada. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.